Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E as pessoas que estão a primeira vez na casa, se sintam à vontade. Qualquer dúvida, no final pode conversar com os tarefeiros, tirar qualquer dúvida, algum entendimento maior. Daí vamos chamar a Sônia para fazer a leitura da organização. Boa noite. Sentir Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Quando é preciso cristianizar a humanidade, é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir o bem de todos para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Emmanuel. Fonte de luz, Chico Xavier. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, responsável por essa casa de oração e que já estava preparando esse ambiente para mais uma noite de estudos. Elevemos também nosso pensamento ao nosso amado irmão maior, Jesus, que nos trouxe em seu Evangelho o caminho da redenção, que possamos entender a sua mensagem de paciência, de humildade e amor incondicional, e nos amarmos verdadeiramente uns aos outros, como Ele nos amou. Que Ele, o nosso Mestre, ilumine e inspire nosso palestrante para mais essa tarefa. Que assim seja. Hoje o Sr. Norberto Jacolini, da Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville, e o assunto dele é o céu e o inferno, que está completando 150 anos hoje, mais uma obra de Kardec. O nosso boa noite a todos, as nossas boas-vindas. Quem está aqui pela primeira vez? Vocês que estão pela primeira vez, já têm conhecimento da doutrina espírita? Já? Pergunto porque às vezes a gente fala algum termo, né, e a pessoa não conhece. Bom, a intenção, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que a casa deu a nós de estarmos aqui para conversarmos sobre o livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, ele completou em 1º de agosto de 1900, ele foi lançado em 1º de agosto de 65. Então, em agosto, ele fez 150 anos. Né? É sempre uma oportunidade maior quando a gente é solicitado para fazer um trabalho. Porque quando a gente lê, a gente tem um entendimento. Quando a gente estuda, a gente tem outro entendimento. Mas quando a gente recebe uma tarefa que a gente precisa estudar um pouco a mais e lançar mão de outras obras, aí a gente se intera um pouco a mais. E eu nunca tinha percebido o quão esse livro tem informações para nós da doutrina espírita. As obras da codificação. O primeiro foi o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, O Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênese. Essas são as 5 obras basilares da doutrina espírita. Entre o primeiro, o livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele foi editado um outro livro pequeno, que é O que é o Espiritismo. Esse O que é o Espiritismo, ele foi lançado, a Kardec achou por bem escrever. Por quê? Porque gerou muito questionamento. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, né,
e que é obra de perguntas e respostas, que os espíritos responderam. Então muita gente contestou, principalmente a igreja, né, que não se pode consultar os espíritos, que não é possível a gente conversar com os espíritos. Então ele fez esse livro para dar uma ideia de como que foi feito aquele trabalho dele. E daí, pensando nos questionamentos, ele lançou o Livro dos Médiuns, que quem já leu, quem já estudou o Livro dos Médiuns, justamente ele dá essas ferramentas dessa comunicação. Mas o Céu e o Inferno, ele foi lançado então depois do o Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente ter uma ideia do conteúdo desse livro, ele vai falar do porvir e o nada. Porvir, depois, o que é que acontece na hora que desencarna? Existe alguma coisa? Não existe nada? Então esse é o tema. O temor da morte. Por que que muitas pessoas têm temor da morte, né? O céu, um conceito de céu. Porque dependendo da religião que nós viemos, nós tivemos um conceito de céu, certo? Um lugarzinho, né? Onde está Deus lá, e se nós formos para o céu, vamos ficar sentados à direita dele. E também a questão do inferno. O inferno, que eu aprendi, pelo menos eu aprendi, foi um lugar onde tinha fogo, tinha caldeira, e a pessoa ia ficar fervendo lá. E sem tempero, só com aquela água. E depois a questão do purgatório também. Doutrinas das penas eternas, né? As penas futuras segundo o Espiritismo. Aí está o Código Penal da Vida Futura, vai falar também. Vai falar sobre os anjos, né? Qual é o conceito que nós temos de anjo, qual o conceito que outras doutrinas têm, qual o conceito que a doutrina espírita tem dos demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e proibição de evocar os mortos, né? Essa proibição de evocar os mortos, muitas religiões, eles condenam o Espiritismo por idade, não se pode. Aí eles se baseiam lá no Velho Testamento, em que Moisés, ele proibiu de evocar os mortos, mas tinha outra intenção, certo? Depois tem a segunda parte, vai falar... Quem aqui já leu o Céu e o Inferno? Faz muitos anos. Muitos anos. Então, na segunda parte, veja que coisa curiosa que tem ali. Tem mensagem dos espíritos, tá dizendo de como que foi a passagem deles, o desencarne deles, de como que eles se viram no outro lado, certo? No plano espiritual. Muitos falando sobre o sofrimento, porque aqui tem espíritos felizes, espírito em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos arrependidos, e tem os espíritos endurecidos, e tem as expiações terrestres. Então tudo isso está contido nesse livro. E começa então com o porvir e o nada. Nós só vamos dar uma noção bem rápida, porque o livro, o meu é dessa grossura, né? Então tem muita coisa, né? A gente vai fazer um apanhado só para chamar a atenção de vocês para a necessidade e até pelo interesse de ler o livro. Então, a pergunta é, será que nós viveremos eternamente? Ou será que tudo se acaba de uma vez? É uma pergunta, né? Muita gente faz, nós fazemos também. Então, muitas pessoas, não, agora morreu, acaba tudo. E outros já não, outros já acreditam que tem a continuidade. E a hora que a gente morrer, desencarnar, nós da doutrina espírita falamos desencarnar, né? Para onde que nós vamos? Ficamos por aqui? Ficamos lá no cemitério? Presos lá no caixão? Ou nós conseguimos partir para outro lugar? O que nós seremos após a morte? Nós vamos ser espírito, nós vamos ter corpo físico, nós vamos ser uma centelha, nós vamos ser uma luzinha. Então o que nós seremos após a morte? Nós estaremos melhor ou pior? Nós estaremos melhor ou pior? Porque muita gente diz, não, eu quero morrer logo, eu quero ser feliz. Muitos acreditam nisso, né? Muitos nem acreditam que em sendo feliz aqui, aí vai ser feliz lá. Agora, sendo uma pessoa que se encontra infeliz aqui, a hora que desencarnar não vai mudar. Vai continuar passando
por essa situação. Então, a humanidade é a intuição da vida futura. A humanidade é a intuição da vida futura. Sempre ocorreu essa intuição da vida futura. Sempre. Se nós pegarmos a história, se nós formos pegar a época dos egípcios, o que eles faziam quando eles enterravam a pessoa? Eles colocavam até comida, colocavam a roupa das pessoas, certo? Se a gente pega esses mausoléus enormes que tem, diziam que ele enterrava até os escravos junto, porque achavam que aquela principalmente se era rei, né, ia precisar. Então, eles já tinham uma ideia. Se eles colocavam comida, já tinham uma ideia que não acabava por ali. Então, isso é uma ideia muito antiga. Muito antiga, né? Então, dependendo daquilo que nós pensamos, dependendo daquilo que nós acreditamos, qual é o sentimento na hora da morte? Uns têm dúvida. Por quê? Porque são descrentes, não acreditam em nada. Não acreditam em Deus, não acreditam que nós somos espíritos, não acreditam na continuidade da vida. Então, é uma dúvida. É um temor. Aqueles que são culpados, aqueles que estão se aproximando, né, o momento, em função da idade, pessoas que são muito maldosas, que prejudicaram os outros, aí vão ter um temor, porque não sabem o que vão encontrar depois. Aqui também vem a questão do desconhecido, que quando a gente desconhece, a gente tem medo, né? E para aqueles homens de bem, é uma esperança, aquela pessoa que praticou a caridade, aquela pessoa que foi uma pessoa honesta, ela vai se encaminhando, né? A energia vital vai diminuindo e ele tem esperança, né? De que vai ter uma continuidade, vai estar despojado desse corpo físico. Se ele estava com uma doença, ele sabe que esse corpo físico vai ficar aqui mesmo, vai ficar aqui na Terra e vai ter uma situação bem melhor. E aí nós temos as diversas doutrinas. Doutrina materialista, doutrina panteísta, espiritualista, espírita ou espiritista. A materialista é aquele que não acredita que existe alma, que existe um espírito. Aquele que acredita que nasceu, viveu, gozou, fez o bem, fez o mal, não interessa, a hora que morreu acabou tudo. Isso faz com que a pessoa muitas vezes não procura se melhorar, porque ela diz, vou morrer, vai acabar tudo mesmo. Panteísta é uma doutrina que diz o seguinte: quando, na hora do nascimento, vem uma centelha de um determinado lugar, e essa centelha vem para aquele corpo físico se desenvolve, certo? Quando a pessoa morre, aquela centelha volta novamente para aquele lugar. Então, aquele corpo físico vai para a Terra, aquela centelha vai para um determinado lugar, como se, imagina uma caixa d'água. A hora que eu nascer, pega uma gota e traz para cá. E aí eu desenvolvo aquela gota, eu cresço e tal, na hora de eu morrer, aquela gota volta para lá outra vez. Então, a individualidade acaba tudo também, porque aquela centelha volta para um determinado todo. Espiritualista. A maioria das doutrinas são espiritualistas, são aqueles que acreditam na continuidade da vida, certo? Que acreditam no espírito. Então, são espiritualistas. E nós temos a espírita ou a espiritista. Qual é a diferença de espiritualista para espírita ou espiritista? O espiritualista, ele acredita na ressurreição, que aquele corpo, quando morre, o espírito vai ou para o céu ou para o inferno, porque essas religiões acreditam, né? Aí no dia do juízo final, aquele espírito que estava lá no céu, volta, pega aquele corpo que estava no cemitério, novamente, se recompõe aquele corpo, e volta para o céu outra vez, para dar continuidade na sua felicidade. Aquele que morreu, que fez o mal, que segundo a doutrina foi para o inferno, no dia do juízo final, vem lá do inferno, pega aquele corpo e volta para o inferno outra vez. É assim que a doutrina espiritualista explica. A doutrina espírita acredita no retorno também, mas num outro corpo. Num outro corpo apropriado para as nossas necessidades.
Se eu tiver que vir desempenhar uma função que eu preciso do esforço físico, eu vou ter um corpo mais avantajado. Se eu, em função das minhas atitudes numa reencarnação anterior, digamos que eu utilizei a minha inteligência de forma incorreta, prejudiquei os outros. Aí eu desencarnei, vi que, em função da minha inteligência, eu vou precisar retornar meio apagada a inteligência, né? Então, a gente nasce, aí tem aquelas pessoas que têm problemas, né? São acelerados, né? Aquelas pessoas com idiotia e tal. Então, é um corpo novo, um corpo apropriado para que aquele espírito dê continuidade nessa sua caminhada. Então, essa diferença de espiritualista, espírita ou espiritista. Por que o temor da morte, né? Quais são as causas? Primeiro é o instinto de conservação, que é comum a todos os seres vivos. Nós vemos nos animais também, quando eles veem algum perigo, eles se escondem. Não faz isso? Eles correm. Então é um instinto de conservação. Nós também temos esse instinto de conservação. Certo? Então, a morte é rodeada de cerimônias que provocam temor. Tem pessoas que não podem nem ver falar na morte. Tem pessoas que não vão visitar o defunto, não vão ver o defunto, não vão no velório. Por quê? Porque só aquela figura ali daquela pessoa no caixão, aquilo já traz um terror. Imagina pensar na morte, depois ter que ir para um caixão e depois eles vão fechar o caixão e vão botar debaixo da terra. Para muitas pessoas isso é um horror. Quando ela acredita que aquele corpo tem vida. Mas se nós acreditamos que aquele corpo pertence à terra, por isso que ele tem que voltar para a terra, que se você fizer um exame do nosso corpo, vai ter o quê? Ferro, silício, manganês, grande quantidade de água. Tudo que tem na terra tem no nosso corpo. Então, essa matéria faz parte desse nosso planeta. Ele tem que voltar para esse nosso planeta. Apego às coisas terrenas, coisas materiais, noção insuficiente da vida futura, medo do desconhecido. Aí, no livro diz assim, tem essa pergunta: por que os espíritas não temem a morte? Ele está dizendo, então nós espíritas que estamos aqui, nós não tememos a morte, é verdade? Então ele diz que o verdadeiro espírita, aquele que acredita mesmo na continuidade da vida, ele não teme a morte. Então, para os espíritas, a vida futura deixa de ser uma hipótese, para ser uma realidade. Porque muitos acreditam, talvez, não. Para aquele que conhece mesmo, é uma realidade. E o temor da morte decresce à proporção que a certeza da vida futura aumenta e desaparece quando esta é completa. Então a gente vê aquelas pessoas que estão em estado fase terminal, que são espíritos que conhecem, que acreditam que aquilo eles passaram por um determinado momento, aquelas dores físicas foi necessário e que eles vão se libertar daquele corpo físico. Às vezes a gente até pensa que não fala com ele, Deus, você está no estado lá, o que eu vou dizer para ele? Tu vai lá, conversa com ele, sai confortado. Ele que traz conforto para a gente, da forma como ele está entendendo e aceitando essa situação. Bom, e de onde que vem essa história de inferno? Esse inferno vem do tempo dos pagãos. Se a gente pegar toda essa literatura, a gente vai ver que tem pinturas. Já ouviram falar no Inferno de Dante, aquela pintura, Inferno de Dante? Ele faz as figuras do inferno que ele viu, certo? Do inferno que ele viu. Só que os cristãos adotaram esse inferno dos pagãos. Só que, o que o cristão fez? Ele exagerou no inferno, certo? Se não tinha uma caldeirinha pequena, o inferno do cristão já botou uma caldeira bem grande para caber bastante gente. Certo? No inferno dos pagãos, lá, se a gente for na literatura lá, a gente vai ver que tinha um tal de tonel de Danaus, Roda de Ixion e Rochedo de Sísifo. Tonel de Danfos era um tonel que tinha um furo embaixo. Então a pessoa que fazia o mal ia para esse inferno aí, né, dos pagãos, tinha que pegar um balde, encher água e botar no tonel. O tonel era furado, a água saía. Voltava lá, pegava água e botava no tonel. Ficava a vida inteira. É um suplício, né? É um inferno fazer isso, né? Então, para ele, os pagãos diziam, essa roda de Ixion aqui,
É uma roda de fogo, a pessoa era amarrada que nem uma roda gigante e ficava passando no fogo, passava no fogo, passando no fogo. Era a forma como eles pintavam. E o rochedo de Sísifos tinha um morro, tinha uma pedra grande, a pessoa empurrando a pedra para cima do morro, chegava lá, a pedra corria de volta. Ele tinha que empurrar a pedra outra vez, ficava eternamente fazendo isso. Era um inferno, né? É o inferno que eles diziam. Que era dessa forma, né? Já o cristão, ao contrário, tem para todos, sem distinção, a caldeira fervente. Aqui, ó, é individual. Um ia para a roda, o outro ia para o rochedo, o outro ia para o tonel. E ficava só nisso. E tinha alguém cuidando lá. Já os cristãos não, uma caldeira grande, dependendo daquilo que tu fez, vai para aquela caldeira. Mete fogo embaixo e vai queimando. Eu aprendi assim, né? O inferno devia ser dessa forma, né? Até eu sempre dizia, se for para ir para o inferno, eu vou, porque daí pelo menos tem alguma coisa para fazer, jogar lenha na fogueira. Né? E jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos, porque o céu dos pagãos chamava de Campos Elíseos e o inferno chamava de Tártaro, certo? Por quê? Porque os cristãos dizem que tem aquela caldeira, tem a tampa, a pessoa está fervendo lá dentro, naquele inferno lá, e daí aquele que está numa situação boa vai lá e levanta a tampa para ver e diz, graças a Deus que eu não estou aqui. Mas diz que no pagão, você na literatura, em nenhum momento diz que eles vêm aquele que está no Campos Elíseos. O Campos Elíseos mostra um campo, os animais convivendo, o lugar que não tem sofrimento, o lugar de água limpa, tudo assim, os Campos Elíseos deles. Visão das religiões tradicionais, o céu e o inferno. Nas religiões tradicionais, aquelas que eu passei pelo catolicismo, então dizia o seguinte, o espírito era criado, a gente nascia, depois a gente tinha a nossa vida de relações, crescia, né? Tem um problema no cabo aí, ou não? Aqui está escrito morte, depois a gente morria, em seguida, aí tinha o julgamento. Na verdade, na Igreja Católica, quando a gente morria, vai ter até o julgamento, certo? Agora, se for uma boa pessoa, para onde ia? Sim? Olha o céu, vê? Coisa bonita, está até balançando aí. Ó. Agora, se for não, ali está escrito não. Se foi pouco ruim ou muito ruim. Se foi muito ruim, vai pro inferno. Mas depois a igreja criou um meio termo ali. Se for mais ou menos ruim, aí ia para o purgatório. E se conseguisse, né, através de oração e de pagamento, sair do purgatório. Bom, qual o problema dessa visão? Qual o problema dessa visão tradicional? Dessa forma ali, certo? Primeiro nós temos que analisar os problemas dessa visão tradicional, levando em consideração os atributos de Deus. Se nós formos lá no livro, o livro dos Espíritos, vai ter uma parte que vai falar lá de Deus, vai falar dos atributos de Deus. Deus é amor infinito. A maioria das religiões, elas acreditam nisso. Deus é amor infinito. Deus é infinitamente justo e bom. Deus é perfeito. Deus é criador de tudo e de todos. Deus é sabedor de todas as coisas e todos os tempos. Deus que pela sua vontade, pelo seu amor, rege o destino e o funcionamento do universo. A maioria das religiões acredita nisso. Mas, em acreditando nisso, considerando todos esses atributos de Deus aí, cabe uma interrogação. Ao criar o Espírito, Deus já não sabia o seu destino final, ou seja, o céu e o inferno? Se Deus, Ele é conhecedor de tudo, quando Ele criou aquele Espírito lá, segundo essas religiões que existe o céu e o inferno, Ele já não sabia, então, que aquele Espírito que Ele estava criando ia para o inferno? Se Ele é sabedor de tudo, Ele deveria saber, né? Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espírito de
destinados ao inferno e ao sofrimento. Se ele sabia, como ele é sabedor, vou criar esse espírito aqui, mas ele vai para o inferno. Para que ele vai criar algo para ir para o inferno, para sofrer? Esse Deus é bom? Então, já não é bom, né? Também. No inferno tradicional, aquele que a gente aprendeu, né, antes de conhecer a doutrina espírita, lá tem o demônio, o diabo, o Satã, o Beelzebub, o anjo decaído, o guardião eterno do mal, aquele que fica cuidando lá no inferno, né? Encarregado de punir os pecadores no fogo do inferno. Isso é coerente com o atributo divino? Será, né, que Deus iria criar essas figuras, demônio, diabo, Satã, Beelzebub, anjo e tal, para ficar cuidando, para ficar sacrificando os outros? São todos questionamentos, por isso que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Essa é a parte filosófica da doutrina, que nós fazemos esse questionamento, que nós fazemos essas perguntas. Muitas vezes nós estamos numa religião, a gente nem questiona isso aí, a gente nem pergunta sobre isso aí. A gente vai lá, vai ir à missa, né? Tinha que tomar a comunhão, porque se não fosse a missa não tomava a comunhão. Você ia de lá, ia para casa, ia bem cedo para ficar o domingo livre, quando não ia sábado, para não se incomodar domingo com a missa também, né? A gente fazia isso, eu fazia pelo menos. Então, evidentemente que não. Se o demônio existisse, quem que criou? Quem que criou tudo? Deus. Então, se o demônio existisse, foi Deus que criou o demônio. Se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal. Criou alguém para sofrer. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo revelado, Deus teria falhado ao criar anjo. Porque também tem determinadas religiões que dizem que o Satanás é um anjo, ele era um anjo, mas daí ele se rebelou e daí ele virou demônio, virou diabo. Por quê? Porque segundo, em 1850 e pouco, tem um bispo que defendeu uma tese lá da criação do anjo revelado. Mas isso eu vou falar depois na parte seguinte. Então, se for verdadeiro que o demônio é um anjo revelado, Deus teria falhado na criação? Quer dizer, ele criou, mas ele não sabia que ele ia se revelar? Que ele ia virar demônio? Criou um anjo e depois virou demônio? Será que Deus não sabia disso? Agora vamos entrar na parte do céu. Lugares vamos ir. Agora nós vamos entrar no céu. Nós estávamos no inferno, agora vamos entrar no céu. Tá? Então vamos ver. No céu, ou na paraíso tradicional, o que nós aprendemos? Que existia anjos, arcanjos, querubins, serafins e outras pleiades de anjos. Esses seres foram criados por Deus também. Para quê? Para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isto está de acordo com os atributos de Deus? Ora, se ele criou esses anjos, esses querubins, esses serafins, para ficar do lado dele, para ficar ajudando ele, para não precisar passar por tudo que nós passamos, será que esse Deus é justo? Por que ele cria um de um jeito e cria outro, para passar por necessidade, passar por sofrimento, e outros para ficar do lado dele, ficar só tendo uma situação boa? Então a resposta, claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada, estaria cometendo enorme injustiça. Teria criado seres privilegiados, que nada fizeram para merecer receber tal título e incumbência. E teria criado os espíritos, seres de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Então, nós seríamos como se fosse de espírito de segunda classe, porque nós nascemos, nós passamos por uma série de problemas, de sofrimentos aqui, e aqueles Deus criou sem precisar passar por essa necessidade. Onde que está a justiça de Deus? Mas nós aprendemos dessa forma. E aí tem a questão do purgatório, né? O termo purgatório é purgar, se libertar, retirar as impurezas, né? Isso é purgatório. Ou em que sentido? Não, purgatório. O purgatório, né? Algumas considerações do purgatório. O purgatório, ele foi criado. Deixa eu ver, acho que está faltando um slide aqui. Não, tá bom. Então, algumas considerações sobre o céu, o inferno e o purgatório.
Vamos começar com o céu. O que nós podemos entender por céu? O céu é um determinado lugar. Pode ser aqui na Terra, pode ser no espaço universal, num planeta, numa estrela, em mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações, sem o sofrimento da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, estar no céu é estar num lugar onde não tem dificuldade, onde não tem problema, não tem sofrimento. Então isso pode ser em qualquer lugar, certo? Nós aqui, não tem dia que nós estamos no céu, e não tem dia que nós vemos hoje o dia que foi o inferno. Por quê? Porque nós passamos por uma série de problemas e para nós é inferno. Então, o inferno é um estado de consciência compartilhado por aqueles cujas imperfeições e sentimentos ruins predominam. Então, aquele que faz, que o sentimento ruim predomina, que procura fazer o mal, que daí ele recebe o mal para ele isso é inferno. Então, o inferno está dentro das consciências imperfeitas e ignorantes. Então, o céu está dentro de nós. Não é um local fora. Então, pode traduzir esse inferno por uma vida de provas extremamente penosas, com incerteza de melhor. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 1014. Então, quando você está passando por um sofrimento, uma doença, um problema financeiro, que você não consegue encontrar uma saída para aquilo para a pessoa é inferno. Porque ela não consegue encontrar uma saída. Né? E ela acha que isso vai perdurar sempre. E o purgatório? Então, se você pegar o Evangelho, em nenhum momento você vai ver no Novo Testamento essa palavra purgatório. Jesus nunca falou no purgatório. Ele falava até no céu, no inferno até para falar do sofrimento, mas ele nunca disse que o inferno fica para cima, fica para baixo, fica na centro da terra. Nunca falou nisso. Certo? E no purgatório nunca também houve citação. Então, a igreja criou em 593 depois de Cristo, criou o purgatório, como se fosse um local onde você para temporariamente. Como no começo nós citamos, a pessoa não fez o mal, não foi para o inferno, segundo as igrejas, e também fez pouca coisa de mal e também fez um pouco de bem. Aí esse camarada pode se recuperar, manda ele lá para o purgatório. Então fica lá por um determinado tempo. Né? Então, sem o purgatório, duas alternativas. Antigamente só tinha a felicidade, o céu ou o inferno. Aí a igreja disse, olha, poxa, vamos criar um negócio aí, vamos melhorar a situação, porque vamos criar o purgatório. Aí criaram o purgatório. Aí disseram o seguinte, o purgatório, a pessoa que morreu, que é mais ou menos, vai ficar lá. Só que ele mesmo não consegue sair de lá. A família tem que rezar por ele. A família tem que pagar, certo? Porque daí criaram, não a igreja, mas as pessoas que tocavam a igreja, que dirigiam a igreja. Acharam aqui ali um meio de ganhar dinheiro. Então, aquele que pagar vai para o céu. Então, você já ouviu falar da indulgência plenária? As pessoas iam lá e pagavam e tinham direito a ir para o céu. As pessoas que faziam muito mal, o que eles faziam? Iam lá na igreja, né, e davam dinheiro, porque daí eles iam ganhar o céu. Por isso que a gente vê, principalmente lá em Roma, né, a basílica lá, aquilo é um dinheiro enorme que tem lá, porque isso vem tudo daquela época. Nós vemos aqui, principalmente aqui na região, em determinadas regiões, como por exemplo, aqui em Minas Gerais, muitas igrejas cheias de ouro e coisa. Por quê? Porque foram pessoas que tinham dinheiro, né, e que acharam por bem fazer uma igreja, doar, porque achavam que, muitos deles achavam que com aquilo eles iam merecer o céu. É compra de indulgência, né? Numa determinada época, 1400 e pouco, acho que 1400 e pouco, Lutero protestou com isso aí. Por isso que tem a igreja protestante. Porque o Lutero protestou contra isso aí. Certo? Então, em função dessa purgatório, de vender indulgência, a igreja começou a ganhar dinheiro e Lutero não concordou. Aí criou a igreja protestante. Foi de lá que veio. Outras coisas também, né? Mas uma delas é isso aí. Kardec diz o seguinte: o purgatório não é uma ideia vaga e incerta, ele se encontra nos mundos inferiores.
a reencarnação em mundos de provas e expiações como o nosso, como a Terra, funciona como purgação para o espírito se depurar em suas imperfeições. Então aqui nós estamos no purgatório. Existe o purgatório. Por que nós temos que retornar novamente? Para purgar, para se melhorar. As oportunidades que nós estamos tendo, né, desse Pai de infinita bondade, para a gente voltar para cá, para se melhorar, para se purgar. Então, no fundo, nós estamos aqui no purgatório. Okay? Agora tem uma outra visão espiritual da vida futura. É o seguinte: o espírito, princípio inteligente, é criado. O espírito, princípio inteligente. Depois, esse princípio inteligente, ele evolui. Certo? Ele passa para o ser hominal, passa pelo reino mineral, vegetal, animal, chega no estágio hominal. No estágio hominal, ele tem a possibilidade de reencarnar. Certo? Ele é o espírito, e daí ele reencarna. Vida na relação na Terra, a mesma que tinha no anterior, né? Depois, a morte do corpo físico, a mesma coisa que a gente, essa igreja se ensinava antes. Só que daí a gente volta para o plano espiritual. Aí o que acontece? Se eu necessito de um novo aprendizado, se eu não evoluir o suficiente para sair desse nosso mundinho aqui de provas e expiações, se eu tenho algo para resgatar ainda, se eu não necessito, eu fico no plano espiritual, não preciso mais reencarnar, e eu dou continuidade na minha evolução no plano espiritual. No plano espiritual ou em outros mundos mais evoluídos. Agora, se eu preciso voltar aqui para a Terra, eu tenho através da reencarnação, que é a volta do espírito em um outro corpo, e daí eu faço todo esse ciclo novamente, que é o ciclo de aprendizado, da evolução. Eu reencarno, né? Eu tenho a minha vida de relação na Terra, eu volto ao plano, desencarno, volto ao plano espiritual. Se eu necessitar ainda, eu volto através da reencarnação e faço isso aqui várias vezes. Tem aquela recomendação do mestre, né? Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estiveres andando aí na Terra. Porque daí não sairás enquanto não pagar o último centil. Nós não vamos sair desse ciclo aqui enquanto não pagar o último centil. Então esse é o processo que a doutrina espírita explica. Então, nós trazemos em nós mesmos o nosso céu e encontramos o purgatório em nossa encarnação, em nossa vida corpórea ou física. Então, o nosso céu, né, e o purgatório. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 1017. Aí também nesse livro tem o Código Penal da Vida Futura. É um código como se fosse um código mesmo. Aí ele fala, ele tem 33 itens. Eu trouxe pouca coisa aqui porque o nosso tempo já está se esvaindo. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, quanto mais imperfeito, mais eu vou sofrer. Certo? Está lá no código. Quanto mais imperfeito, mais eu vou sofrer. Se eu não quiser sofrer, eu tenho que me melhorar. Está escrito lá. E que todo imperfeito, toda lanterna dá problema. Toda imperfeição, assim como toda falta decorrente dela, dessa imperfeição, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais inevitáveis, que é a lei do causa e efeito. Certo? Se eu sou imperfeito, eu faço coisas ruins, eu vou receber coisas ruins. Né? Então, traz a consequência. Eu jogo a bola na parede, o que acontece com essa bola? Ela volta para mim. Então, é uma consequência natural e inevitável, que é a lei de causa e efeito, é uma lei física isso aí. Certo? Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, então se eu tiver vontade, se eu me esforçar, eu consigo me libertar dessa imperfeição. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a sua vida futura de felicidade. Então, se eu me melhorar, eu vou poder ser mais feliz. Isso está no Código Penal. E aí no Código Penal da vida futura fala das 3 estágios: arrependimento,
expiação e reparação. São os 3 estágios. Eu primeiro tenho que me arrepender, porque se eu não me arrepender, eu não vou querer me melhorar, não é verdade? Eu primeiro tenho que me arrepender. Depois eu tenho que passar por expiação. O que é expiação? Eu tenho que sentir, para mim ver o quanto de mal eu fiz, eu tenho que sentir na pele aquilo ali. Muitas vezes não precisa ser pela dor, pode ser por amor. Uma pessoa que matou 50 pessoas, matou 50 fetos aí, por exemplo, né? Um abortador, matou 50. Será que ele vai ter que passar por 50 abortos também? Não. Ele pode, quando ele desencarna, ir para o plano espiritual e ver que ele precisa fazer alguma coisa. Ele fez muita coisa negativa ali. Ele pode voltar para cá, ele pode ser novamente um obstetra, um médico, ele pode ser uma parteira, ele pode criar um núcleo que vai recolher essas mães solteiras, dando apoio para as crianças nascerem lá. Então ele não precisa passar pela dor, ele pode passar pelo amor. E depois tem a questão da reparação. Reparação é fazer o bem. Vou dar um exemplo. Eu empresto 50 reais desse nosso irmão aqui. Eu sei que tu tem menos, mas só 50 reais. O que eu tenho? O que é a expiação? Eu tenho que pagar os 50 reais para ele, certo? Digamos que eu roubei 50 reais dele, certo? A expiação é devolver esses 50 reais para ele. Mas a reparação, porque na hora que eu roubei, eu criei uma animosidade, ele ficou com raiva de mim, certo? Eu vou lá, posso entregar o dinheiro para ele, mas pode ser que aquela raiva, aquilo não passe dele, certo? Eu tenho que criar um meio de fazer com que ele se torne mais ou menos novamente meu amigo. Isso é reparar, certo? Isso é reparar. Isso é o 16º item desse código aí. E aí a questão dos anjos. Como é que nós, a doutrina espírita, entendemos os anjos? Porque quando nós estávamos numa outra doutrina, né, nós não acreditávamos que as almas dos homens são alma dos homens em estado de perfeição. Os anjos são, pois, a alma dos homens chegados ao grau de perfeições que a criatura comporta. Né? Isso está no Céu e Inferno, na primeira parte. Porque muitos de nós acreditávamos, e muitos acreditam ainda, que Deus criou seres à parte, aqueles anjos que a gente falou, né? Aqueles seres de asinha e branco, certo? Que são aqueles espíritos que estão aí para nos ajudar. Mas a gente sabe que para chegar no estado de angelitude, de anjos, nós vamos ter que nos melhorar e nós vamos chegar nesse estado de angelitude. Então são os homens que, se melhorando, vão chegar nesse estágio de angelitude. E os demônios? Quem são os demônios? Porque as religiões dizem que os demônios são anjos decaídos, que estão aí só para nos prejudicar e que nunca mais vão se melhorar, nunca. Então, quem são os demônios? São a alma dos homens em estado de ignorância e desejo do mal. Em estado de ignorância. Então, são considerados por muitos demônios, mas nós chamamos de espíritos inferiores. Não chamamos de doutrina espírita, espíritos inferiores. Inferior por quê? Porque está ainda praticando mal. Então, segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, quer dizer que podem se regenerar, podem se melhorar, dependendo da vontade, né? E aí tem aquela questão da proibição de evocar os mortos, por isso que muitas religiões se apegam a isso aí e dizem que condenam o Espiritismo, falam que é obra do demônio, do Satanás. Só que ultimamente está mudando um pouco isso, porque as próprias religiões estão vendo que estão falando muito bobagem. Se nós olharmos lá em Deuteronômios, diz assim, ó, então, a lei mosaica punia os gentios dizendo: nunca existe entre vós quem consulte adivinhos, não vai consultar adivinho, cartomante. Quem observe sonhos e agouros, não vai perguntar o teu sonho, agouros, o que é. Aquele negócio, não, porque o camarada me desejou mal, por isso que eu estou. Porque ele enterrou, botou meu nome na boca do sapo. Então, é isso aí que ele quer dizer, certo? Quem use de malefício, fazer um mal para o outro, sortilégio lá,
no sordista, né? Encantamentos. Ou consulte os que têm espírito pitônico. O espírito pitônico, que lá na Grécia tinha as pitonisas. As pitonisas eram aquelas videntes que as pessoas iam consultar. Então, ele dizia que não devia consultar. Excedão a prática de adivinhação interrogando os mortos. Quer dizer, ele proibiu essa prática lá. Mas por que ele proibiu? Ele proibiu por isso aqui, ó. Moisés proibiu essas práticas, pois não se originava de um sentimento de respeito para com os mortos, sendo antes um recurso para adivinhação e charlatanismo. Certo? Eles queriam se aproveitar, eles tinham uma certa mediunidade, mas eles se aproveitavam daquele espírito para quê? Para ganhar dinheiro. Ó. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio. Como a gente vê, por exemplo, você já viu falar em essas pessoas, buenas dichas, pessoas que lêem a mão, ciganas principalmente, né? Eles vão lá, contam a história, e aí você vai contando uma coisa, daí eles já vão ligando, já vão te dizendo isso, aquilo, e a gente passa a acreditar. Aí depois eles cobrem. É o meio de eles ter o dinheiro. Então, por isso que existe essa proibição. No Novo Testamento, você não lê nada de proibição de consultar os mortos, né? Então, na segunda parte, como eu falei para vocês, tem uma porção de exemplos, uma porção de mensagens, porque lá, nas reuniões mediúnicas de Kardec, aquele grupo, eles consultavam os espíritos, eles evocavam, chamavam os espíritos. Então, e os espíritos vinham e diziam para eles. Então, tem diálogos de eles perguntavam, o espírito respondia, eles perguntavam, o espírito respondia. Vocês deem uma olhada aí, dê uma lida no livro, que vocês vão ver como é interessante. Então, tem espírito que falaram como é que foi a morte deles. Os espíritos felizes, como é que eles estavam lá? Aqueles espíritos que eram bons aqui na Terra, desencarnaram, como é que era a situação deles? Espírito em condições medianas, mais ou menos, nem bom nem mal. Espíritos sofredores, que estavam lá passando por sofrimento, e vêm dizer, olha meus amigos, cuidado, não façam isso, eu fiz e estou nessa situação. Espíritos suicidas, mostrando que aqueles que se enforcaram, aqueles que deram tiro, aqueles que, por veneno, aqueles que se atiraram do penhasco, como é que foi a passagem dele, o sofrimento, o quanto eles estavam sofrendo aí, muitos ainda sentindo, por exemplo, a corda no pescoço. Quem trabalha em mesa mediúnica, o grupo mediúnico sabe disso, eles vêm ainda com a corda no pescoço. Então o trabalho do médium é ali, olha, agora eu vou desatar o nó, e a gente vê que ele começa a respirar. Eles estavam mentalmente sufocados, como nós também. Tem um determinado horário que nós estamos sufocados. Por quê? Porque nós criamos aquelas coisas na nossa mente. Então, espíritos criminosos arrependidos, fizeram crime, mas estão arrependidos. Endurecido, aqueles que fizeram mal, eu não quero nem saber. Não me chama, não quero nem saber. Não fica me falando dessas coisas, eu não quero mudar. Então tem uma porção de depoimento. E expiações terrestres. Expiações terrestres, os espíritos que estão no plano espiritual, e vêm aqui e vêm contar o porquê que eles sofreram quando estavam encarnados. Que daí, quando estão desencarnados, eles conseguem ver o filminho, a filmagem lá, né? Qual foi o projeto da reencarnação deles, o porquê que eles tiveram que reencarnar, por que eles pediram para reencarnar, e o que aconteceu. Então, eles estão contando esta situação. Então, da onde que eu consultei isso aí? Da Bíblia, do Livro dos Espíritos e dessa obra, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Tem várias capas, esse aqui. Todos esses livros têm à venda na biblioteca, na livraria. Todos esses livros têm para emprestar também. Então, muita gente fala, eu não tenho dinheiro para comprar. Vai lá, empresta, faz a fichinha, pode levar para casa, né? Da minha parte, eu só tenho a desejar a vocês uma ótima noite. E que todos, né, tenham esse caminho aqui, que é o caminho do céu. Né? Durante o nosso desprendimento do sono físico, nosso espírito se liberta. Né? E todos tenham, então, um bom sono e ótimos sonhos. Muito obrigado. Que a paz esteja com todos.